Então já anota aí, daqui a pouquinho, depois do informativo, tem Herbert Levi no Teatro Municipal. Não vai perder, hein? Bom, agora a gente segue a nossa série de entrevistas sobre diversidade religiosa e hoje falando sobre protestantismo, que é uma religião, uma vertente do evangélico, que a gente vai destacar agora melhor com o pastor Douglas Panta, que está aqui ao meu lado. Boa noite, pastor, e obrigado pela participação. Boa noite, eu que agradeço o convite. É muito bom estarmos juntos aqui para falarmos sobre fé protestante. Isso. Então, para a gente começar, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é o protestantismo. Bom, antes de sermos protestantes, é bom enfatizar que nós somos cristãos. Certo. E o cristianismo tem o seu nascedouro no evento que dividiu a história, como conhecemos como antes e depois de Cristo, que resumidamente envolve ali o nascimento, vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. A partir daí, Jesus ele estabelece a sua igreja, ele envia o Espírito Santo, mas historicamente nós sabemos que a igreja ela acabou se perdendo a partir do momento em que ela se une ao Estado. Então, depois de muitos anos, início ali de século XVI, nós temos um evento que mudou a história da igreja, onde um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, ele afixou as suas 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg, ali na Alemanha, e há pouco tempo Gutenberg havia inventado a imprensa e essas teses se espalharam por toda a Europa. Então, resumidamente, a partir do momento da Reforma Protestante, ficou estabelecido 5 pontos principais do protestantismo, que na nossa tradição conhecemos como os 5 solas. Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Scriptura e soli Deo Gloria, né? Traduzindo por português, somente a graça. Porque entendemos que a salvação não é comprada com indulgências. A salvação ela é gratuita e ofertada por Deus. Somente a fé, porque entendemos que a salvação é de graça por meio da fé em Jesus Cristo. Somente Cristo, porque na tradição protestante entendemos que a salvação está unicamente na pessoa e obra de Jesus. Somente a Escritura, porque dentro da nossa tradição a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E, por fim, glória somente a Deus, só Ele é digno de toda a glória. Certo. E o que a gente pode falar, o que é diferente, como eu disse, né, que é uma das vertentes, né, do evangélico, o que tem de diferente no protestantismo? Olha, se nós talvez compararmos com o catolicismo, por exemplo, que também são cristãos, eu diria que seria o ponto da Escritura. Porque para nós, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Já no catolicismo, além da Escritura, eles também têm a tradição que é passada de papa a papa. Então essa talvez seria a principal diferença. Certo. Pastor, ontem a gente recebeu aqui um padre, né? Falamos do catolicismo, e uma das perguntas que eu fiz ao padre foi sobre a fé, né? Na sua visão, as pessoas têm se interessado menos pela fé? Como que o senhor enxerga isso? A fé tem diminuído entre as pessoas? Eu acredito que no contexto social em que vivemos, as pessoas acabam perdendo a fé justamente por conta de conflitos, adversidades, talvez traumas na vida, e elas não sentem ali nenhuma propensão a depositar sua fé em algo além de si mesmo, né? Mas na nossa perspectiva cristã, nós entendemos que a esperança de fato está em confiarmos em Deus, porque é Ele quem nos faz o convite para podermos resolver todos os nossos traumas, todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, porque só de fato com a presença do Espírito Santo é que nós temos o verdadeiro consolo, aquilo que palavras humanas não conseguem fazer, aquilo que talvez um abraço não seja capaz de operar, o próprio Deus, por meio do seu Espírito, pode fazer em nossos corações. O senhor me corrige se eu estiver errado, mas o protestantismo, a gente pode chamar de uma doutrina? Como que a gente pode chamar o nome? Talvez seria mais correto dizermos que é uma vertente do cristianismo. Certo. E tem crescido, pastor? E tem crescido. No Brasil, por exemplo, uma das maiores denominações protestantes são igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, que tem trabalhos onde às vezes o poder público não consegue chegar. Então tem uma amplitude no cenário nacional. E aqui em Uberlândia, como que está crescendo a igreja protestante? Está crescendo cada vez mais, seja no segmento mais reformado ou mais pentecostal, mas tudo dentro desse escopo protestante tem crescido bastante. E onde que é a igreja
A nossa igreja local fica situada ali na região central da cidade, certo. na Vasconcelos Costa. Para quem quiser conhecer, né? É a Avenida Vasconcelos Costa, número 434, Igreja Batista do Amor, ali no setor centro. E quem nos acompanha aí vai ser bem-vindo a estar conosco em uma de nossas reuniões, aos domingos, às 10 e às 18 horas. Certo. As pessoas hoje estão precisando mais de Deus, pastor? Totalmente. Quando nós olhamos para a perspectiva bíblica, nós entendemos que o ser humano, ele nasce em pecado. E o homem, ele não é capaz de salvar a si mesmo. Portanto, Deus envia o seu único filho para morrer por nossos pecados. Ele ressuscita ao terceiro dia e a partir do momento que alguém se arrepende dos seus pecados e coloca sua fé unicamente em Jesus, como eu disse, ele recebe de graça a salvação e a vida eterna. Pastor, agora uma outra curiosidade. Sim. Qual que é a diferença da igreja protestante, igreja batista, pentecostal? Tem uma diferença entre elas? Existem algumas diferenças que eu diria periféricas, no que diz respeito talvez à forma de batismo. Algumas denominações protestantes entendem que se pode batizar crianças, outras já entendem que não, você precisa ter uma idade da razão, entender o que você está fazendo para de fato decidir por aquilo. Existem também algumas outras diferenças no que diz respeito à interpretação teológica, se os dons espirituais citados pelo apóstolo Paulo valem para os dias de hoje ou se eles cessaram no primeiro século. Então são questões assim bem periféricas, mas de fato todos nós concordamos em uma só verdade. A salvação está na pessoa e obra de Cristo. Certo. Pastor, queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para quem está assistindo o nosso jornal, e a gente está falando aqui sobre diversidade religiosa, né? Uma mensagem para tocar o coração de quem assiste, nossos telespectadores. Sim. A mensagem que eu poderia deixar a todos é a mensagem que Jesus nos deixou em Mateus capítulo 11, onde ele diz o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, esse é o convite de Jesus para você que enfrenta algum momento de dificuldade, para você que, quem sabe, tem um trauma na sua história, na sua trajetória. Jesus, ele é poderoso para aliviar o peso que está no seu coração, te dar a vida eterna e transformar de uma vez por todas a sua vida. Tá certo. A gente recebeu aqui o pastor Douglas Panta. Muito obrigado pela participação e pelas informações sobre a igreja protestante, né, que para muitos ainda é uma novidade, né? Sim. E que legal, que bom saber um pouco mais sobre essa religião. Obrigado pelo pastor. Convite. Obrigado. Boa noite, viu? Boa noite.